Eleições Regionais 2020. A entrevista. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à entrevista Rádio Clube de Angra desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Não foi de propósito, é a celebração da implantação da República, não calhou de propósito, calhou mesmo pelo sorteio que fizemos. É também a Conferência de Zamora. Muito bem, exatamente. É nosso convidado hoje o professor Tomás Ponce Dentinho, cabeça de lista do PPM, Partido Popular Monárquico pela Ilha Terceira, nas eleições por daqui a 20 dias, dia 25 de outubro. Sr. Professor, muito obrigado desde já pela disponibilidade em vir ao Rádio Clube de Angra e ter aceito este convite para nos próximos 45 minutos apresentarmos um pouco daquele que é o projeto político do PPM, em particular para o Círculo Eleitoral da Ilha Terceira, para onde concorre. Já não é a primeira vez que encabeça essa lista, se calhar fazia falta percebermos de entrada como é que surge a ligação de Tomás Dentinho à monarquia e porquê insistir nesta candidatura, se bem que há 4 anos não foi o cabeça de lista, julgo ter sido há 8. Porquê o PPM em particular, professor Tomás Dentinho? Muito boa tarde. Bom, o PPM, porque eu desde um pouco antes de 25 de Abril comecei a estar ligado a pessoas da Convergência Monárquica. A Convergência Monárquica estava ligado àqueles 12 independentes em que estava a Sofia Melbrar, o Rui Bartelos, o Francisco Sousa Tavares, etc., que em 1970, 69, 70 concorreram contra as listas da União Nacional e da Ação Nacional Popular depois. E, portanto, há uma história de ligação a esse tipo de pessoas, que depois, no 25 de Abril, no verão quente, faz com que eu seja cabeça de lista com 18 anos em Évora, portanto, era o único candidato, o único partido não marxista que conseguia fazer sessões de esclarecimento fantásticas em Évora, e, portanto, aí aprendi com o Rui Bartelos, com o Barrar Ruas, com o meu pai, com o Souto Maior. Aprendi, de facto, qual era o fundamento do PPM, que era um partido, por um lado, a questão do regime, que não se põe neste momento, mas funciona naturalmente melhor do que, como se vê no mundo, do que a República, normalmente melhor, mas não é uma questão neste momento fundamental, mas funciona também bem do ponto de vista da autonomia das regiões e da autonomia do território. E também a agenda ecologista que veio trazida pelo Rui Bartelos e que constituiu, digamos, uma das bases. Portanto, aliás, um dos primeiros partidos a ter uma preocupação ambientalista e ecologista muito forte foi precisamente o PPM na história democrática portuguesa. Mas foi efetivo, no fundo, quando pouco depois participei no gabinete do Rui Bartelos no segundo governo da AD, e foi nessa altura que se fez ainda uma legislação que está em vigor, e portanto se está em vigor é boa e está por ser regulamentado um bocadinho melhor, que é a reserva agrícola e a reserva ecológica. Exatamente. Portanto, são dois instrumentos. Foi nessa altura que se fizeram todas as áreas, grande parte das áreas protegidas do país. E, portanto, se tiver uma presença, foi na presença do PPM no governo da AD, nessa governo da AD, que de facto se fez alguma coisa consequente e para o futuro. Tanto para a esquerda como para a direita. E essa é um bocadinho a razão de ser do PPM, de fazer coisas que não têm apenas a ver com os movimentos partidários, os interesses, têm a ver com o longo prazo. Um outro aspecto importante, já mais recente, vê-se aqui no desempenho do nosso candidato, no nosso deputado Paulo Estevão do Corvo. Ele, de facto, é capaz de combinar, creio que será o melhor deputado que a Assembleia Regional tem neste momento, pelo menos em termos de produtividade, e de facto que é uma pessoa que consegue conciliar a defesa dos seus interesses da ilha, tem intervenção nas questões regionais e tem intervenção nas questões nacionais. Ora, esta integração de não ser apenas um defensor de uma ideologia qualquer mandado pelo diretor do partido, pelo presidente do partido, e não ser apenas um deputado local, como alguns são no espectro político que nós temos, é possível, em grande parte, por esta raiz monárquica e ecologista que o PPM tem. Não é por acaso que isto acontece com o Paulo Estevão, não é por acaso porque o testemunho do Rui Bartelos aconteceu, não é por acaso também, se quiser um bocadinho puxar os trunfos que eu tenho, de ter sido eu a fazer a lista independente onde o Greves entrou e que mudou o poder do Dr. Mota Amaral para o Carlos César, para o CDS e PS, nessa altura. Portanto, esta legitimidade e esta permanência que, no fundo, sinto que sou útil digamos, à vida política, participando 4 em 4 anos,
nestas eleições. Houve um interregno, porque de facto na altura houve uns anos em que o PPM teve como presidente uma pessoa que estava contra o Sr. Dom Duarte. Nessa altura pedi a demissão do partido e voltou-lhe agora no congresso que houve no Faial há 2 anos e, portanto, e naturalmente sou integrado na lista. Muito bem. É o espectro da monarquia que faz com que o PPM tenha, no contexto nacional e regional em particular, uma expressão eleitoral baixa? Eu acho que é uma questão importante. De facto, quando o PPM se associou à AD, pronto, aquilo foi muito útil porque, no fundo, a direita foi estruturada em termos de um desígnio não apenas de esquerda-direita, mas de um desígnio futuro. Infelizmente, o que aconteceu foi que nas eleições com o engenheiro Cruz Abcacis para Lisboa, a PSD e o CDS expulsaram o PPM. E a partir daí, de facto, aquela junção é um bocadinho artificial, ou pelo menos deixa de ter a perspectiva territorial e a perspectiva de tempo que a dinastia dá. E foi isso que, de alguma forma, fez com que o PPM entrasse depois participou como independente nas listas do PS, mas foi um bocadinho essa perspectiva que deixou que o PPM, digamos, o M do PPM ficasse um bocadinho retratado, enfim, mal localizado. Porque enfim, o país matou o rei e nunca pediu desculpa e, portanto, todos os dias, durante 100 anos na escola, associam a questão monárquica à questão de retrógrada. E não tem nada a ver com isso. Nós sabemos que os países mais avançados do mundo são, de facto, monarquias. É apenas uma questão de regime, que está lá no nome e, portanto, convém explicar, mas não convém explicar e, de alguma forma, perceber porque é que o contributo do PPM, quando está no poder, é um pouco diferente, mas não é a questão que está, neste momento, em causa. Nós, possivelmente, já falámos várias vezes, em associação, fazemos uma aliança para o desenvolvimento sustentável, que faz todo o sentido, onde os partidos Partido da Terra, o partido que saíram de alguma forma do PPM, o partido Nós Cidadãos, que também saiu de pessoas que estavam no PPM, e outros partidos que tentaram essa via, ou seja, que tentaram a via de desligar da monarquia, mas são monárquicos, e não deu grande resultado. Quer dizer, o resultado dá quando as pessoas perceberem a coerência do projeto, onde a parte monárquica não é para esconder, está lá e não é de papões, e não é de... também no anterior regime se dizia que os comunistas eram o diabo. Sim, não é? De facto, nós estamos há 100 anos a ser diabolizados na comunicação social de alguma forma e menos talvez na comunicação social, mas sobretudo muito nas escolas. A história que é contada não é... A história que é contada é uma história, de facto, enviesada e ideologizada e, enfim, isso vai evoluir, porque naturalmente todas as ideologias estão a sair do ensino, digamos, com a globalização, porque não é possível contar uma história parcial, mas é o que eu noto nos jovens. Fala uma pessoa, eu converso com uma pessoa agora em campanha eleitoral de meia idade ou para a frente e percebe o que é o PPM e sabe que a monarquia não é diabo nenhum e que a monarquia eventualmente funciona melhor e há muita gente de outros partidos que eventualmente poderão considerar a questão monárquica que nunca foi referendada de facto em Portugal. Agora, com gente mais nova é preciso um trabalho de esclarecimento também da comunicação social através da história. Se calhar precisamos de uma história diferente para as pessoas ficarem mais abertas em termos daquilo que é a realidade e não ficarem com uma boa alternativa de governo no contexto regional, mantemos-nos agora mais por aqui pela região, uma boa alternativa de governo, na sua opinião, deve passar por uma AD, digamos assim, ou seja, por uma junção de PSD, CDS e PPM. Neste momento nós estamos abertos a qualquer solução. A hipótese, no fundo, é haver o PS com minoria e se o PS com minoria aderir a este e não houver uma alternativa de direita ou mais à direita com o PPM, com o CDS, com o PSD, naturalmente que o governo é viabilizado, pode ser viabilizado por qualquer um dos partidos que não estão dentro do PS, seja o próprio PSD, o CDS, etc. A aliança com o PPM pode ser, mas este é o programa que nós apresentamos. E com o programa que apresentamos é que faz a diferença desse diálogo pós-eleitoral se, como pensamos que seria útil para a região, não houvesse maioria absoluta de nenhum dos partidos. Está o professor Tomás Dentinho a trabalhar nesse objetivo, em concreto na Ilha Terceira. Quais são, na ótica do PPM, os principais problemas
que a Terceira tem e quais são, para estes problemas que identifica o PPM, as principais soluções que preconiza? Bem, há um problema regional grave desde 2012, quando o Governo Regional começou a fazer dívida, quando o Governo da República reduziu de 150 milhões de euros o apoio que dava. E isto é gravíssimo, porque cada milhão de dívida passado um ano corta 60 empregos, e este é o primeiro problema que nós temos que enfrentar de frente. Nós sabemos isto, e portanto não podemos negar como o engenheiro Sócrates negava, porque não é só o problema de mais tarde ou mais cedo vir uma troika para a região, no fundo, limitar a autonomia, limitar o poder do Governo Regional, como aconteceu no Governo da República e como se vê na Madeira, é também uma questão de todos os anos nós estamos a receber o dinheiro do continente. Neste momento recebemos cerca de 295 milhões de euros e 200 milhões de euros vão imediatamente para fora para pagar juros e serviço da dívida. Ora, isto é pouco sério para com os contribuintes do continente que ajudam a região, naturalmente, com a solidariedade nacional, com os seus impostos, e é péssimo para as gerações futuras, que qualquer recuperação que seja feita tem que sempre pagar esses juros. E, portanto, estamos a gastar dinheiro em obras, em coisas que, de facto, depois são pouco estudadas em termos da viabilidade, com dinheiro que nem sequer está orçamentado, é dinheiro de dívida. Isto é um crime. É um crime para os contribuintes lá de fora, é um crime para as gerações futuras. Como é que se resolve esse problema? Eu acho que o problema... Essa é uma dívida identificada, pelo menos pelo Tribunal de Contas, já superior a 3 mil milhões de euros. Exatamente, é uma dívida gravíssima, porque cada milhão de dívida dá. E, portanto, neste momento estamos só a viver de dívida. Porque o dinheiro que temos de fora e o dinheiro que gera os impostos vai todo para sim, isso. O orçamento da e, região portanto, já só cerca já nem de 50% das receitas e já nem sequer vai para investimento. Despesas, portanto, nós estamos numa situação semelhante à de um país em vias de desenvolvimento que imprime dinheiro, gera inflação. Aqui não geramos inflação, mas geramos dívida e, portanto, pagamos para fora. Portanto, a solução para isto tem uma solução como Portugal teve, ou como a Madeira teve, de fazer uma troika e ter aqui a pôr-nos na ordem. Eu acho que nós devemos propor aos açorianos para nós próprios nos colocarmos na ordem, porque isso é que é autonomia. Ou seja, qualquer família faz isso, quando gasta mais, poupa, reestrutura, vai ao banco, reestrutura a dívida e negocia e segue para outro caminho. Nós temos aí um grande trunfo. O grande trunfo que temos é que, de facto, as verbas que vêm da Europa não geram emprego nenhum. E nós sabemos porquê, porque selecionam projetos que não são viáveis, não eram viáveis em si mesmo, e, portanto, não geram rendimento a seguir, e, portanto, as verbas que vêm da Europa, e que sim, é muito dinheiro que vem da Europa, não gera dinheiro. Portanto, a primeira questão que nós propomos é, de facto, que esse dinheiro seja empregue para ir amortizando a dívida, pelo menos no início. E a União Europeia deixa que se utilizem fundos estruturais para pagamento de dívida? Com certeza que deixa, e vai deixar agora se nós apresentarmos esse argumento como viável. Com certeza, por exemplo, como é que a Catalunha, que há 5 anos fui fazer uma palestra a Madrid sobre a possibilidade exatamente da boa gestão dos fundos europeus. E a Catalunha defendia, porque recebia relativamente pouco dinheiro, o que é que a Catalunha defendia? A Catalunha defendia, pura e simplesmente, que houvesse dinheiro para que as empresas familiares em terceira geração não se partissem todas. E, portanto, emprestava dinheiro, digamos, a quem queria ficar com a empresa, para depois que a empresa se mantivesse. Ora, é um tipo de solução que nós preconizamos aqui. No fundo, é criar com esse dinheiro um fundo regional que financia projetos, financia não só projetos, como as próprias empresas, algumas delas empresas públicas ou empresas criadas, autonomizadas do público. E nessa como sejam hospitais, escolas, etc. Ora, isto permite, não é comprar mais carruagens, ou mais barcos, ou mais aviões, ou mais, que no fundo o dinheiro chega e vai logo para a Alemanha, é de facto reestruturar as dívidas das empresas e das entidades que existem para, com monitorização e com responsabilidade por parte dos meus colegas economistas, de facto fazerem a recuperação das empresas que existem e das instituições que existem. Portanto, é possível, há algum dinheiro e vai haver muito dinheiro. Agora, se usarmos esse dinheiro... Sendo certo que muito deste dinheiro está a ser usado por empresas públicas. Sim, mas pode-se fazer a reestruturação de empresas públicas, têm que ser bem geridas. E há zonas onde o PPM entenda que possa haver até uma privatização? A privatização não é a solução, a concorrência é que é a solução. A privatização pode ser a solução.
Sim. Mas, no fundo, mais importante do que a privatização é importante a concorrência e a autonomização. Grande parte dos problemas da SAT é provocado pela interferência do governo. Grande parte dos problemas da EDA, não é de problemas da EDA, do problema que os açorianos têm face à EDA, é da EDA conseguir impor, porque tem um monopólio efetivo, regras que nós todos pagamos. Por exemplo, temos a geotermia, temos a eólica, e os terceirenses não ganham dinheiro nenhum com isso, o preço manteve-se igual. Não venham dizer que a eólica é bom, porque o preço mantém-se igual ou mais caro. Não venham dizer que a geotermia é bom, porque o preço mantém-se igual. Portanto, qual é a vantagem dos terceirenses terem geotermia? Zero. Essa renda vai toda para fora. E, portanto, esta questão do pagamento dos recursos naturais é também essencial. E portanto, é, no fundo, todo o paradigma que era baseado na igualização dos custos, que obriga ao monopólio e naturalmente, à ineficiência, mudar esse paradigma. E esse paradigma muda-se muito simplesmente, por exemplo, nas escolas. O professor, obviamente, também por defeito, entre aspas, da sua própria formação e profissão, sendo economista, está com uma preocupação que é uma preocupação, tem noção completamente, de que completamente diferente de todos os outros candidatos. Nós em todas as outras campanhas o que vemos são pessoas a pedir aumento no fundo de despesas, despesa de investimento. Pode ser verdade, mas esse é um jogo que vocês da comunicação social puxam. Sim. E é um jogo errado. Porque, no fundo, o que devia ser feito era dentro de cada ilha. Vamos lá ver, temos estes 10 projetos. Qual é que nós selecionamos? Esse é que é o diálogo certo. Temos estes 10 projetos e temos um milhão de euros para gastar. Dívida pública regional. Não, mas tem a ver também com a regra do jogo, que é imposta por vocês. Não é uma reivindicação para os outros depois decidir o que nós queremos. Nós, em cada ilha, temos 10 projetos para fazer e podemos apenas fazer um. Qual é que selecionamos? Isto é o normal. É bom haver 10 projetos para fazer, mas não é. Mas ter um governo que diz já vai, e atrasar aqueles projetos, não seleciona o melhor projeto, seleciona normalmente o projeto que o tipo de fora quer vender, com uma máquina, com uma estrada, com uma coisa qualquer, ou que o tipo de dentro quer que ele faça, porque é o que gera mais corrupção e financiamento do partido. E, portanto, a regra de jogo, a regra de funcionamento da democracia tem que ser, de facto, diferente. Porque em democracia o que é que acontece? Nós selecionamos os bens públicos, é como um império, uma festa de império. Nós cotizamos para fazer uma festa que, conforme a cotização, tem 1 dia, 2 dias ou 3 dias, e depois temos uma comissão que seleciona os artistas, molda a festa e vai falando com as pessoas para ter a melhor festa possível com o dinheiro que existe. Portanto, não pode ser. O que nós temos em termos governamentais não tem nada a ver com esta festa de império, que é lindíssima e é, de facto, um bom exemplo de bem público. Tem a ver com toda a gente quer apresentar coisas e depois não há dinheiro e é quem está de fora que seleciona aquilo que eventualmente é bom. E que normalmente o seleciona uma coisa que não serve para nada. Quem nos está a ouvir neste momento, professor, dado o conhecimento que a sociedade civil, de modo geral, tem relativamente a questões financeiras, e particularmente a questões financeiras que tenham a ver com fundos estruturais vindos da União Europeia, por exemplo, agricultores, pescadores que nos estejam a ouvir nesta hora, podem estar a temer pelo facto de perderem as verbas que são canalizadas para estes setores produtivos, porque o PPM entende que é preciso reestruturar e abater a dívida. Vamos lá ver. Vamos buscar então isso primeiro. Vamos lá ver uma coisa. Agricultura. Sim. Portanto, a agricultura, nós temos uma agricultura regulada pela política agrícola comum, não é? A nível europeu. A nível europeu, houve, depois da guerra, ou quando a Europa foi feita, preços foram estabelecidos muito altos, porque se não fossem estabelecidos muito altos, a Alemanha agrícola falia. Os franceses acordaram, aceitaram, e isso é que deu a produção de enorme de excedentes. Uhum. Por causa dessa produção enorme de excedentes, para salvar a Alemanha e para os agricultores ficarem contentes, foi necessário introduzir cotas. E daí o aparecimento da cota de leite, da cota de trigos, etc. Que com os acordos internacionais tiveram que ser eliminadas. E naturalmente os preços dos produtos baixaram relativamente. Ora, essa compensação que foi dada, o abaixamento dos preços pelos acordos internacionais da União Europeia, fez com que se passasse a pagar aos agricultores indemnizações compensatórias. Essas indemnizações compensatórias, no fundo, são pagas por toda a Europa. Não é subsídio, é uma regulação normal. Uma regulação normal dos produtos agrícolas que existem desde os faraó. Portanto, isso não é o subsídio que nós estamos a falar.
O problema é... já acabou. Sim, mas não há emissões compensatórias. O problema... Mas no caso, por exemplo, das cotas de leite já acabou. Sim, mas o problema... Não, exatamente. Mas perdemos de 100 milhões de litros de leite, 100 milhões de litros de leite e perdemos 10 mil empregos por causa das cotas de leite. Porque os piores agricultores é que queriam, em vez de produzir leite, queriam ter cota. E depois vendiam a cota a um preço alto e depois iam ao governo buscar a cota de borda. E, portanto, isso não são agricultores, são especuladores. Portanto, quem, de facto, produzia leite, o que é que queria? Queria uma cota barata, eventualmente transacionável, e depois o fim da cota. Porque, naturalmente, com o fim da cota, os bons agricultores produzem mais e ganham mais por fazer aquilo que fazem bem. O grave da cota foi que o governo enganou os agricultores. Os agricultores deixaram-se enganar, por ligando, que não era necessário, ligando este apoio de indenização compensatória à cota. O que é que isso fez? Fez com que a cota fosse defendida pelos agricultores, fez com que o preço da terra subisse e, portanto, o emparcelamento natural da terra não se verificasse. E, portanto, o que é que verificámos? E para bem de quem? Da indústria. Porque a indústria, em monopólio, naturalmente cria uma produção fixa. O que é que nós verificámos depois? É quando acabou a cota, a própria Unicol deixou de conseguir comprar porque não se conseguia vender. E, portanto, portanto, a cota era de alguma forma defendida pela indústria porque era mais fácil exercer o monopólio com a definição da cota. Portanto, o António Ventura estava enganado. E grande parte dos agricultores deixaram-se enganar pelo António Ventura e pelo PS, nessa altura, porque ele aí era o único, de facto, que atacava a cota. E agora, desculpem lá, mas tive toda a razão. E também tive toda a razão quando foi a liberalização dos transportes aéreos. Toda a gente era contra a liberalização dos transportes aéreos e a liberalização dos transportes aéreos deu 20 mil empregos à região. Portanto, tive razão na cota, tive razão nos transportes aéreos e terei razão nos transportes marítimos e tenho toda a razão na questão da dívida, que ninguém quer considerar e que ninguém quer mudar o padrinho. Portanto, é bom que as pessoas aprendam, não é? O economista tem uma visão parcial. O economista, assim como o médico, sabe da poda. Quer dizer, não é uma opinião, é uma evidência. E, portanto, quando, de alguma forma, em termos políticos, como aconteceu na União Soviética, tentamos olvidar, esquecer essa evidência, os regimes caem de podres. Como aconteceu na Índia, liberalizaram, abriram a Índia e, de repente, o mundo começou a crescer. Na China, abriram a China e, de repente, deixou de haver fome. E, portanto, as coisas... como eu não me meto nas questões médicas, as coisas em termos de economia têm regras relativamente simples, princípios relativamente simples, que quando são impostos e ensinados... Para ter uma economia menos estatizante? Então não tem escala. O Estado não é questão, é estatizante. Tem que ter sempre uma economia pública, porque nós temos bem públicos desde sempre, não é? Quer dizer, temos estradas... Sim, mas na sua opinião há... A coisa é estatizante. Agora, nem todo... região a mais e economia privada a menos. Uma coisa fundamental é o que divide, no fundo, o PCP e o Bloco, de alguma forma, dos partidos sociais-democratas e dos outros partidos. O PCP e o Bloco confundem bem público com bem do Estado. Ora, nós temos o bem público como grande parte da educação, grande parte da saúde, as estradas, etc. A justiça é diferente. Mas a saúde, a justiça e a saúde tem que ser, em princípio, quase do Estado, não é? Porque se tiver uma polícia, quer dizer, não pode dar a Securitas ou a uma segurança limitada. Agora, a interpretação da lei tem que dar, de facto, a funcionários do Estado. Agora, não é preciso dar a funcionários do Estado a educação. Não é preciso, porque in extremis um professor é um privado. Não é preciso dar a produção de saúde a um privado, porque há saúde, há médicos que in extremis são privados. Portanto, o grande erro que se faz, que vem já do Estado Novo e depois do Verão Quente de 75, é confundir o que é público, que é o que nós pagamos com os nossos impostos, da provisão privada. Quem faz a estrada não é uma empresa pública. Quem trata da limpeza pode não ser uma empresa pública. Quem trata do abastecimento de água é um instituto, que por acaso é do Estado aqui, mas podia ser perfeitamente privado ou cooperativo ou outra coisa. O bem é público, mas a oferta pode ser privada. E isto é uma diferença enorme entre os partidos que são estatizantes, como o PCP e o Bloco, de alguma forma, caminham para isso, e aqueles partidos que não são estatizantes. Defendem os bens públicos, porque no fundo é isso que a política faz, é a boa regulação dos bens públicos, mas acha que de alguma forma o importante não é importante que, digamos, que a SATA seja do Estado, ou que é importante regular os mercados e regular a oferta de forma a que ela seja feita da melhor maneira e ao preço mais barato. E esta diferença, que não é
dentro do que é público e é do Estado, é fundamental para a cidadania. Não sei o que é que ensinam de cidadania aos alunos, mas esta diferença do que é... Uma hora para fazer trabalhos de Sim, mas esta diferença é que os professores não sabem, porque são moldados a que eu sou do Estado e, portanto, sou melhor. Não, eles não são do Estado, eles são privados. Portanto, estão sempre a reivindicar dinheiro para si. Mesmo que o que é público é a educação que eles fazem. Tanto pode ser dada por um colégio privado, por um explicador privado ou por um explicador privado. Do ponto de vista macro, percebemos o conceito. E, portanto, isto transforma-se em regras simples. A regra é que, em termos de escolas, eu posso ter escolas públicas a competir entre si. Posso ter perfeitamente a autonomizar. E esta colocação de professores diabólica, que obriga os professores a irem para um sítio onde não querem estar, não pode ser. E, portanto, a questão, as escolas autonomizadas, como existem em toda a Europa, em todo o mundo é assim. A única escola estatizada com esta colocação de professores é em Portugal. Não é assim na Europa toda. E, portanto, as escolas da Europa toda são melhores. Você tem na região o maior abandono escolar e toda a gente acha que vem. E quando vêm os rankings, isso não ligam. Porquê? Porque o sistema adapta-se naturalmente e quem tem alguma possibilidade, enfim, complementa a escola pública, a escola do Estado, no fundo, com explicações. E, portanto, isto é o que é muito injusto para os mais desfavorecidos. E, portanto, o jogo que se cria, porque naturalmente os pais adaptam-se ao sistema, adaptam-se a passar aos seus filhos. Podem pagar explicações. Eles podem pagar. E depois, outra questão também importante relacionada com a educação é que, como a universidade não abre cursos quando há procura local, os alunos têm que ir lá para fora. Mas quem não tem dinheiro não vai lá para fora. E, portanto, tem, de facto, a qualificação dos açorianos é relativamente baixa e, portanto, é difícil arranjar empregos com qualidade e com mais bem remunerados. Portanto, há aqui um erro atávico de percepção das coisas, que vem muito atrás, e por isso é que é preciso mudar, no modelo da ultraperiferia, se quiser, que foi o conceito que os franceses impuseram na União Europeia para defender as suas colónias, o resto das suas colónias na Martinica, Guadalupe e Guiana. E que nós fomos atrás num conceito de apoio de custo e solidariedade que estava na moda nos anos 70, mas que agora não faz muito sentido, quando nós vemos que, de facto, se as pessoas gostam de viver nos Açores, não precisam ser coitadinhos. Não é o modelo que impuseram agora, que tem que nos pagar para estar aqui. Ninguém vai pagar para estar aqui. Se alguém nos paga, é porque levam alguma coisa em troca. Levar o mar, levam o controle aéreo, levam com o EDA o dinheiro, o valor do vento e da geotermia. Levam. Porquê? E agora, com a dívida, vão levar até qualquer riqueza que vocês gerar, estão a levá-la. Portugal não cresceu tanto como deveria crescer nestes últimos anos, porque teve que pagar os juros da dívida, mesmo sendo muito baixo, porque senão teria crescido 3% e 4% mais. E nós, neste momento, não estamos a crescer. O Estado está a destruir emprego criado pelo turismo. O Estado está a destruir emprego criado pela lavoura. O Estado está a destruir o emprego criado pelo dinheiro que vem do continente. E está porque está a gerar dívida a mais. Está porque está a gerar dívida isto. A mais. Professor, nos seus cartazes de campanha, que já estão espalhados um pouco por toda a ilha, há, se não me falha a memória, peço desculpa se aqui cometer algum há 10 cartazes e 10 frases. Isso, há um 35 euros cada cartaz. pagos eventualmente no partido, porque eu sou candidato. Exatamente. Portanto, não há através do partido, mas pagos por mim. Exatamente. Muito bem. Há algumas mensagens que são interessantes e que eu queria que nestes 15 minutos que nos faltam pudéssemos mencionar um pouco. Uma delas tem que ver com a universidade, a outra tem que ver com a saúde e com o hospital, e há uma terceira que marca, que tem que ver também com os transportes aéreos e a base das lajes, a infraestrutura base das lajes. Concretamente, o que é que o professor entende que é preciso fazer nestes três setores? Base das lajes. Se a base das lajes era boa para fins militares, também é bom para fins civis. Foi isto que aconteceu na Irlanda, e a Irlanda deu as Ryanairs, e deu as Lingos, e na Inglaterra perto deu a EasyJet. Portanto, as low cost apareceram em zonas periféricas. Porque a partir de uma zona periférica você pode começar a conquistar o mercado. Portanto, é pena que a SATA não tenha seguido essa via, mas podia ter seguido e ainda pode seguir. Segundo lugar, ainda na base das lajes,
Ou seja, as low cost atuam até agora nos voos de média, curta distância. Portanto, de forma a que o mesmo avião vá e venha, sempre na mesma rota, com a mesma tripulação e várias vezes. Portanto, isto é um modelo que envolve pouca programação e sai muito mais barato do que o modelo que obriga a centralizar tudo em Lisboa, ou em Ponta Delgada, ou em Charles de Gaulle, como é o caso da Air France. Portanto, esse modelo de centralização no hub está ultrapassado. Não funciona. O outro modelo do ir e vir, com uma caminhoneta no fundo, com um avião, resolve e é adaptado, resolve. Agora, falta dar o salto das low cost transcontinentais que atravessam o Atlântico. E eu acho que aí a base das lajes tem um saber. E basta começar um. Basta que os aviões não tenham sempre um entrave da terceira dos tipos que querem, não sei quantos, querem umas rendas. Do Ponta Delgada, que também acha que os americanos talvez não queiram liberalizar o aeroporto. E depois dos militares do continente e dos interesses do continente, que acham que é muito importante. Um aeroporto militar, durante o tempo que não há guerra, serve para civil. Acontece assim com o aeroporto de Portugal, com qualquer aeroporto. Sendo certo, importa salientar que a base militar não é americana, é portuguesa, claro, é da Força Aérea Portuguesa. É preciso acabar com todas as restrições que há à base, tornar um aerogar civil, em tempo de guerra, naturalmente, que há de ser usada para aquilo que o Ministério da Defesa e o Presidente da República acharem por bem. O Porto da Praia é um escândalo. O Porto da Praia, ao estar centralizado à gestão nos portos dos Açores e ter preços muito mais elevados, faz com que os navios, em vez de virem para a praia e fazerem a distribuição a partir da praia, que está mais vazia que Ponta Delgada e mais disponível que Ponta Delgada, vão para Ponta Delgada. Ora, quando a praia tem tanta capacidade para redistribuir mercadorias como tem Ponta Delgada. Acontece assim com os combustíveis, acontece aqui com os granéis, acontece assim com os contentores. E, portanto, o que nós temos que fazer é pôr os portos autónomos e a competir entre si. É o mesmo porto. Simplesmente tem que competir. E a competição, esta ideia de que a coordenação é que gera a eficiência, está totalmente errada. Nós sabemos, imagina o que é o Ronaldo a cooperar com o Messi. O jogo era uma chatice. Não quer dizer que não se faça um jogo bonito, mas o jogo bonito resulta da concorrência com regras definidas e com árbitros. E, portanto, o Porto da Praia tem de estar autonomizado e com uma gestão própria. E até diferente do de Angra. Porque Angra também pode competir com a praia. E é com essa competição que nós temos preços mais baratos e a vocação de cada porto, de facto, revela-se. Em relação à universidade, pronto, eu estou a falar da minha casa, é um escândalo. É um escândalo que nós possamos dar aqui cursos de gestão e seja fechado. E ninguém se levantou, fui eu que me levantei para essa questão. É um escândalo que haja miúdos que tenham um jeito para estudar e que não têm dinheiro para ir para fora e que querem tirar um curso de gestão, ou querem tirar um curso de letras, ou querem tirar um curso qualquer e não podem e não conseguem sair da ilha e nós temos possibilidade de dar esses cursos. E uma universidade é o motor de muitas economias e Angra é uma cidade lindíssima que dá certamente, por um lado, se a deixassem produzir cursos só para os da ilha, daria, já fiz esse cálculo, cerca de 1.500 alunos, bem diferente. Chegou a ter 800, mas estava a caminhar para os 1.500 e se tornasse, como muitas cidades são, cidade universitária, podia ter 10.000 alunos e, portanto, ser o motor da economia de Angra e também da terceira. E tem vocação para isso. Porquê? Porque um professor universitário normalmente ganha pouco e a cidade de Angra é muito, muito simpática e as pessoas gostam de viver nestes sítios simpáticos ligados à internet e onde têm a possibilidade. Portanto, Angra tem toda a capacidade para ser uma cidade universitária, eventualmente com outras. Mas Angra não consegue por si, e a terceira e a região até resolver o problema. Não consegue por si porque tem sido de tempos a tempos, não consegue por si por uma razão muito simples, porque eu dou o exemplo do engenheiro António Guterres, veio cá, uma campanha quando ganhou as eleições do PS e passou a ser Primeiro-Ministro, e assim um pouco em tom provocatório, chegou lá acima aos meus colegas, e eu também estava na sala, bem, eu vou fechar isto, em provocação. E eu disse ao engenheiro António Guterres, olha, o senhor não vai fechar isto, o senhor dá as mesmas condições que os outros, que dá aos outros, e eu vou ver quem é que fecha. E as mesmas condições que os outros é muito simples, dá 5.000 euros por aluno universitário que entra dentro das condições.
E depois vamos ver quem tem unhas é que toca viola. Porque nessa altura havia muitas universidades do continente que estavam cheias de professores e não tinham tantos alunos como era necessário. E, portanto, é claro, quando acontece isto no continente, nas grandes universidades do continente, eles mudam as regras. E depois, quando acontece também nos Açores, que neste momento, de facto, passámos com o atual reitor de 4.000 para 2.000, este ano eventualmente vamos recuperar um bocadinho, por causa da crise, porque as pessoas vão estudar em tempo de crise. Este ano é evidente que a Universidade dos Açores já está com os rácios um bocadinho mais baixos. Mas está com os rácios mais baixos também porque às tantas, se o Governo da República paga qualquer que seja a situação, mesmo sem alunos, as pessoas preferem ter 10 alunos antes de terem 50. Porque estão a fazer investigação, não é porque estejam parados, estão a fazer outras coisas. Porque há este trade-off também com a investigação. Conhecimento, estão a gerar riqueza, por aí fora. A questão da Angra é uma questão de mais autonomia do campus e as mesmas regras para todo o país. E, eventualmente, nessa altura, eu já pensei em fazer uma universidade privada, não é? A universidade privada consegue-se, mas os alunos teriam que pagar, para ter mínimo de qualidade, tinham que pagar 3.000 euros por ano. Ora, 3.000 euros por propina na região, é que mesmo assim há muita gente que não consegue. Podiam pagar 1.000, mas eram só aulas que não seria uma universidade, não vale a pena ir por aí. Ora, esta limitação faz com que não apareça uma universidade privada. Mas é bom é que haja uma universidade que é pública e que tenha regras de jogo que não faça que esta uma maioria conjuntural de lá queira fechar aqui um curso de gestão ou impedir a criação de um ou outro curso. Isso é que me parece doentio. Se calhar também seria de cá para lá se fosse ao contrário. Mas essa é o que dá o modelo de desenvolvimento que você adotou nos Açores, que é, vem um bolo e nós temos que dividir o bolo. Portanto, se o bolo vem para a terceira, os de São Miguel votam contra porque é menos para ir. Ou isto não é assim, tem que ser. O jogo de concorrência entre as várias ilhas, concorrência e cooperação, é um jogo que tende para a cooperação se for com regras claras. Este jogo de cada ilha puxar para si, naturalmente tirando aos outros, que é o jogo que os partidos têm, o jogo aí quem é eleito diz, esse trouxe, ainda ontem, no outro dia, acusava o Sérgio Ávila de traidor, etc. Não é nada. O jogo é que é errado. Porque quando eu tenho que gerir o conjunto, o jogo tem que ser ao contrário. Quanto é que vocês, com este dinheiro, o que é que vocês querem fazer? E não é cada um a puxar mais dinheiro a ver se dá. Falta aqui uma referência ao hospital, que se não me falha também está nos cartazes de Tomás Dentinho. Não, do hospital nós temos dois candidatos, primeiros candidatos, que são médicos, e portanto em Santa Maria e em São Miguel. E portanto, eles dentro do hospital, sobre as questões do hospital, naturalmente, aliás, são, creio eu, dos poucos candidatos que são médicos a estas eleições regionais. A questão da saúde é uma questão complicada, e que nós temos o problema que temos na questão de saúde é que é pouco verdadeira e com filas de espera. Eu dou-lhe a história de pessoas mais velhas que conhecia, às tantas, chega-se ao Hospital de São José, ao Hospital Público, ele diz assim, sim senhora, nós tratamos até aqui, mas a partir daqui a nossa política é ir para a enfermaria. Mas nós perguntamos, mas isto é a saúde pública para todos? Não, pois, mas não temos dinheiro. E, portanto, o modelo de saúde, o grande problema do modelo de saúde em relação à população é que por falta de definição das regras de jogo entre a receita e a despesa, é um jogo pouco sério para o cidadão. Então o que é que o cidadão faz? Se tem dinheiro, vai para a medicina privada, se não tem dinheiro, morre mais cedo. Uhum. E, portanto, a primeira questão, por isso é que nós falamos lá saúde e educação sérias. A saúde e a educação sérias é dizer assim, nós temos este dinheiro e fazemos isto. Tratamos das urgências, tratamos de facto das epidemias, tratamos disto e daquilo. Desta outra, dividida pelo ato médico, não tratamos tudo. Fazemos a consulta, fazemos o diagnóstico, temos os médicos primeiro e, portanto, temos que tratar aqui, de forma igual daquilo que temos dinheiro, daquilo que temos possibilidade como povo, primeiro. E temos que ser claros nisto e as pessoas têm que ter uma noção. Nós vamos sabendo e às tantas, quem tem mais dinheiro vai para a medicina privada ou tem a ADSE ou isto ou aquilo. Segundo ponto muito importante que não é feito. Nós temos que, como nas escolas, temos que distinguir unidades de saúde que são melhores e outras que são piores. E isso notou-se com o Covid. Com o Covid, de repente, nós tínhamos 2% de mortes de pessoas que morriam em Lisboa, onde há concorrência, 5% morriam em Coimbra e 3% morriam no Porto. E quando passou para aqui ou para Reguengos, eram 15% que morriam.
Ora, isto, nós depois, quando conseguimos contar a história, foi alguém que saiu do hospital, etc. Mas isto demonstra, mas isto é apenas um contar da história que depois, com números grandes, também se verifica. Porque, pelo menos, números grandes em Coimbra e Lisboa era claro quando nós tínhamos uma imagem de Coimbra, um grande hospital, etc. Bom, é grande, é bom, mas é um bocadinho pior que em Lisboa, quando já tínhamos milhares de infectados. E, portanto, esta questão da concorrência entre os hospitais, de eu sair do Corvo e poder escolher se vou para a Horta, se vou para Ponta Delgada ou se vou para Angra, e, naturalmente, compensar esses hospitais de acordo com o arte médico é fundamental e é realizável. No fundo, você tem isto na universidade. Na universidade, os alunos escolhem a universidade que querem e as universidades competem entre si pelos alunos. E não é por acaso que as universidades públicas são melhores que as privadas. Não é por serem públicas. Não, é por competirem entre si. Se você tiver os hospitais naquilo que é... O que aparentemente parece um contrassenso. Não é contrassenso. É o público a concorrer e não o privado. Não, é o público a concorrer, porque as pessoas estão todas a concorrer. As pessoas é que competem e as equipas é que competem. Competir com regras claras e com regras simples. Não é uma competição de andar à pancada contra... É uma competição de dar a escolha. Dar a escolha do ensino secundário e do terceiro ciclo, do segundo ciclo. Dar a escolha ao aluno. Porque ele prefere aquela escola em vez de outra, embora seja um bocadinho mais longe. Dar a escolha ao utente de escolher para cada unidade, para cada tratamento que faz, a unidade. É claro que tem que ter com isto um sistema informatizado da ficha do utente mobilizável por todos, tem que ter alguma coordenação desta regra de jogo. E depois, em termos de benefícios, só para acabar, naturalmente, um médico ou uma unidade de saúde que tem mais procura tem que dar um prémiozinho, não é a mudança de salário total, não é só a questão de horas extraordinárias, é que dar um prémiozinho porque há ali uma vantagem. Um professor que é melhor, ou uma escola que é melhor, que pega numa escola de excluídos, numa zona de ciganos, ou de outra coisa qualquer, uma escola pior, e vai para lá, e esses alunos dessa escola passam a ser a primeira escola da região, quer dizer, estes professores merecem ser restituídos. Portanto, pode dar aí um prémio que acontece nas empresas privadas, e um prémio, não é apenas um prémio de carreira, é um prémio naquele ano, se a senhora conseguir melhorar. E a economia funciona muito bem, ou seja, a economia funciona com estímulos marginais. Em média pode ser igual, pronto, as pessoas recebem o mesmo, têm o seu modo de vida, são colegas, e depois, em termos marginais, de facto, haver um prémio pelo bom desempenho contabilizado com dados concretos do utente, não é eu a fazer fichas de avaliação, eu próprio a avaliar internamente. É o público, através da sua escolha, de alguma forma, faz a avaliação do desempenho. Percebemos, portanto, claramente que as principais potencialidades infraestruturais da terceira do ponto de vista do PPM não estão aproveitadas minimamente, como percebemos das suas palavras. Professor Tomás Dentinho, infelizmente o nosso tempo está a escutar. Não, e há pequenas decisões que são importantes, só isto. Por exemplo, o Porto aqui, 17 milhões para fazer aquele arranjo que lá está. Porto de Angra, sim. Se fizesse do que se dava do outro lado, dava para barcos grandes, que nem sequer são estudados, dava para barcos grandes e dava para resolver o problema dos barcos grandes atracarem em Angra. E os barcos grandes não vão atracar na praia, porque Angra de facto é muito mais bonito que a praia, pelo menos visto do mar, não lá dentro, a praia também é muito bonita. E portanto, está aqui, é fundamental que os meus colegas economistas façam análises de custo-benefício bem feitas e não aldrabadas. Isto é uma questão de deontologia profissional. Um médico não se pode enganar num doente e um economista não se pode enganar num estudo que faça. Outra questão muito importante aqui, grave, a localização da incineradora. Não havia discussão. Eu não participei no estudo, na análise de custo-benefício, mas a primeira coisa que se deve fazer numa análise de custo-benefício é a localização. Se tivesse localizado aquilo na praia, eventualmente, posto como hipótese, não é? E estudar a comparado, eventualmente já fazia sentido ter só uma incineradora a nível regional. Agora eu não sei, preciso fazer o cálculo se vale ou não vale a pena incineradora em São Miguel. Importar de lá e sim, mas é uma questão. Já acarreta novos custos cá, porque e tem efeitos. Portanto, as questões devem ser estudadas seriamente, a viabilidade técnica, não apenas a viabilidade técnica, mas a viabilidade técnica, económica, financeira, social e ambiental. E sem isto, seriamente, não é aldrabado porque o político manda, é seriamente, naturalmente tem que ter várias alternativas e escolher aquela que é mais viável. Muito bem. Professor Tomás Dentinho, um minuto para uma mensagem de apelo direto à mobilização dos terceirenses em torno da sua candidatura pelo PPM e pela terceira. Bem, eu acho que o PPM tem demonstrado bom trabalho através do nosso deputado Paulo Estevão.
Acho que os Paulo Estevãos podem multiplicar pelas várias ilhas e está neste momento creio que na terceira tem um bom candidato, sou eu, mas pronto, é um bom candidato. Sei que também em outras ilhas tem muito bons candidatos e, portanto, é possível. Para além de haver a hipótese, não há, felizmente, nos Açores, a questão do voto inútil, todo o voto é útil através do círculo de compensação. Em segundo lugar, creio que é um momento crucial para pensar. Quer dizer, provámos, como economistas na universidade, provámos de onde é que veio o emprego. E provámos que houve erros crassos, nossos, porque eu não consegui explicar bem, e dos políticos, na criação da cota de leite, no atraso da liberação dos transportes aéreos, e há erro crasso neste momento o continuar com a dívida e achar que a dívida não é importante. E, portanto, é um momento para ter uma voz no Parlamento e, eventualmente, no Governo, se por acaso as maiorias se constituírem assim, em que esta questão, que é crucial neste momento e que destrói emprego, seja resolvida. Finalmente, há uma questão de ambiente que nos distingue da perspectiva da iniciativa liberal, quer dizer que, no fundo, é preciso políticas que sejam boas para o ambiente e a calibração dos apoios dados à lavoura tem que ser feitos de forma a que os lavradores das 7 cidades produzam água para além de leite, água limpa para além de leite, e não sejam de fora outras coisas, imposições. Portanto, temos que dar ao lavrador aquilo que vale a produção de água que ele gera. E isto acontece nas 7 cidades e acontece um bocadinho por todos os Açores, porque no fundo são pequenos universos. Finalmente, só a acabar, é importante que as pessoas saibam o que é público e o que é do Estado. Os bens são públicos, e nós escolhemos os bens públicos como a educação, a saúde, os transportes, etc. São bens públicos, ou bens mistos, e os bens públicos não têm que ser providos pelo Estado. Isso é União Soviética. Falhou, caiu, é a Coreia do Norte. É uma SATA totalmente intervencionada pelo Estado na própria gestão. É uma EDA que impõe regras, porque tem poder para impor, que de facto faz com que, por exemplo, as eólicas melhores entrem na rede depois das eólicas piores. Portanto, são regras totalmente abstrusas. E a gestão deve ser feita com, eventualmente, a gestão e a provisão de bens públicos, em grande parte, com exceção da polícia e dos tribunais, deve ser feita por privados. E mesmo quando é feita pelo público, pelo Estado, deve ser feita em concorrência. A concorrência entre escolas, a concorrência entre unidades de saúde, e esta regra é a diferença. Por exemplo, é fundamental. No leite, o governo do PSD e do PS queriam só ter uma cooperativa. Agora, passado 25 anos, nós temos dito que a concorrência era importante entre indústrias, já vai aparecer uma segunda. 25 anos de atraso. Só depois de descobrirem que em São Miguel, de facto, a concorrência é que deu o preço mais elevado. Professor Tomás Gentil, muito obrigado por estes minutos que dispensou a Rádio Clube de Angra. Desejo-lhe as maiores felicidades, obviamente, pessoais, profissionais e também nesta diligência política que está a fazer neste momento. Vamos nos encontrar ao longo dos próximos dias em alguns debates também aqui no Rádio Clube de Angra, assim esperamos. Esta foi a entrevista com o candidato cabeça de lista pelo Partido Popular Monárquico PPM pela Ilha Terceira, Tomás Ponce Dentinho. Repete esta entrevista amanhã às 9 da manhã na emissão do Rádio Clube de Angra. Está disponível também a partir de agora no nosso sítio na net em www.rcangra.pt e na página de Facebook, facebook.com/Rádio Clube de Angra. A continuação de uma boa tarde. Eleições Regionais 2020. A entrevista.